enquanto iniciamos. Perfeito. Então, bom, pessoal, vamos começar de novo, até para não atrapalhar aqui. Obrigado ao Camp Pinheiros, Evelyn, Rodney. A gente tem uma parceria já faz um tempinho, ali que antigamente eu ia dar palestras mensais ali para os alunos. Eu acho que é bem importante educação financeira, um tema que está em voga. Deixei no chat ali para vocês seguirem o meu canal também, que tem bastante dicas de economia, e eu vou deixar, assim como no YouTube do Camp, imagino, né? Gravado lá. Então, quem quiser se inscrever, já é uma boa. Enfim, esse aqui, eu acho que essa turma aqui não chegou a participar dos outros, né? É uma turma aleatório, né, Evelyn, no caso. Eles assistiram, né, alguns deles assistiram aquela último workshop que teve de educação financeira, mas eles não estavam no ao vivo. Entendido. Bom, então, para quem... essa daqui, eu combinei com a Evelyn, com o pessoal lá de focar um pouco mais em fazer uma coisa mais prática, né? No primeiro vídeo até tem, então, quem não assistiu ainda o primeiro vídeo, entra lá no meu canal que está lá, como Camping Pinheiros, né, Educação Financeira, que tem uma parte mais de introdução. Nessa aqui, até para a gente ir um pouquinho mais rápido, vamos começar fazendo algumas coisas mais práticas, né? Eu vou dividir como eu sempre fiz. Quem quiser ir mandando pergunta no chat, pode ir mandando também, ou abrir o microfone, acho que é mais interessante. Só para falar se tem alguma coisa, né? Assim, mais... Uma pessoa já levantou a mão ali, por exemplo. Vamos ver. Bom Arthur, dia, né? Alberto. Exatamente, bom dia. Eu vi aqui na thumbnail do seu vídeo o XP no fundo. Eu gostaria de perguntar se você faz parte do grupo XP, que é dono da Rico, que tem um primo rico também no YouTube. Sim, na verdade eu trabalho num dos escritórios credenciados exclusivos da XP Investimentos, né? Mas a parte de investimento em si hoje não é o tema, né? É uma parte anterior, que é a educação financeira, é a base, né? Mas enfim, sim. Sim. Não, é porque eu reconheci, porque eu tenho uma conta na Rico, inclusive, e eu acompanho bastante o primo no YouTube. Sim, é tudo para a Rico é da XP, né, no caso. Sim, Então, sim. já teve escritório e tudo mais, né? Hoje virou youtuber. Mas é isso Entendi. mesmo. Era só essa a minha dúvida mesmo, obrigado. Tranquilo. Então, bom, então aqui a gente vai fazer uma coisa mais prática. Eu vou dividir basicamente em duas simulações mais, né, para a gente tentar terminar aí antes do tempo e deixar até para algumas dúvidas no final, né? Normalmente o pessoal tem bastante dúvida, então acho que uns 15, 20 minutos ali já posso abrir para algumas dúvidas. A primeira parte vai ser coisa simples, tá? Como fazer ali um orçamento doméstico e o que é o poder de poupança, né? Como eu falei, a gente já vai começar por aqui, então quem não assistiu o primeiro vídeo, acho que é importante porque ali a gente dá um inicial, né? A gente fala do porquê que é educação financeira, como que fazer uma reserva de emergência, né? E a última parte é investimento e a gente para por ali. Então, a gente vai fazer um orçamento junto aqui, um orçamento básico, para quem não sabe, né? Falar sobre o poder de poupança. Depois a gente vai fazer algumas simulações, até numa página que é tudo aberto, tá? Então, vocês podem, a qualquer momento, abrir o seu Google, fazer da casa de vocês, enfim. E é bem intuitivo. Mas aí eu vou ensinar ali, por exemplo, poxa, quanto que eu tenho que economizar por mês, durante quanto tempo para chegar a tal montante, né? Para servir como uma complementação de uma previdência pública, por exemplo, o INSS, né? Então, isso a gente vai fazer a partir de agora. Antes de começar, alguém tem alguma outra dúvida, alguma coisa que queira falar? Perfeito, então. A qualquer momento também podem levantar a mão, podem abrir o microfone, tá? Que aí a gente vai parando e perguntando. Mas vamos lá, então. Bom, a primeira coisa, né, que dá para fazer é uma coisa bem simples. Eu vou compartilhar minha tela com vocês já, para a gente começar a falar de orçamento, né? Alguém sabe aqui o que é um orçamento doméstico? A família eventualmente já faz? Os pais têm um orçamento? Como que funciona aí no caso de vocês?
A gente vive no slackline. Vive aonde? No Slackline? No slackline. Nunca tá bom, nunca tem. Entendido, Slackline ali, então, como no Slackline você tem que pegar o jeito, né? Porque senão você toda hora tá caindo ali nas armadilhas das contas, né? Mas eu imagino, principalmente no momento atual que a gente está vivendo, né? Um momento bem de calamidade de saúde ali, imagino que esteja até um pouquinho mais desafiador, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, então o que acontece? Antes de começar a investir, o ideal é que você saiba aonde você quer chegar, por exemplo, é uma das coisas, né? Quais são os seus gastos, quais são as suas receitas, né? O que é receita? Quanto que entra mensalmente? Normalmente é o salário, né? Para quem é um pouco mais velho, no caso dos seus pais, pode ser alguma pensão, pode ser o próprio INSS, né? Então a gente tem todas essas opções. Então a gente tem que cruzar a receita menos a despesa, tá? E aí ela vai te dar mais ou menos no seu poder de poupança, que é o quê? Quanto que você consegue poupar por mês depois de pagar todos os seus gastos. A conta, na verdade, não é exatamente essa, mas essa conta serve, tá? A conta real, na verdade, é você pegar a receita, que é o que entra, tirar as despesas e dividir pela receita total. E aí você vai chegar num percentual que é o quanto você consegue poupar. Mas a gente vai fazer um pouco mais simples aqui, até porque praticamente ali vocês vão entender o conceito geral, tá? Eu vou compartilhar a minha tela aqui então para a gente começar. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu estou admitindo umas pessoas que estão aparecendo na minha tela aqui também. Deixa eu compartilhar aqui. Então, bom, isso aqui, por exemplo, é um exemplo de um orçamento bem básico, tá? Nesse caso, o que vocês podem fazer? É uma coisa que não precisa nem fazer do computador, eventualmente, se não quiser. Pode fazer até de um pedaço de sulfite, com papel, uma caneta. O importante é você ter mais ou menos os seus gastos, tá? Então, isso aqui é um modelo bem simplificado de orçamento, onde o ideal seria que todos fizessem para usar na prática já, né? Pode ser, inclusive, levar para os pais de vocês, enfim, familiares, porque vai ser importante para eles, né? Muita gente, na verdade, desiste de poupar, muitas vezes também, né? Por falta de desemprego, etc. Mas tirando isso, muitas vezes as pessoas não poupam porque elas nem sabem quanto que está sobrando no final do mês. Eventualmente elas estão gastando mais do que recebem sem saber, estão gastando com coisas que às vezes elas falam, poxa, mas será que eu deveria, ou será que eu não consigo diminuir esses gastos, né? Então aí você consegue, numa tabelinha simples como essa, dividir pelo menos em duas áreas, tá? Então você pega, por exemplo, um mês aqui em cima, você pode trocar todos os meses, né? Se você quiser fazer no Excel, numa folha de sulfite basta escrever, e aí você vai dividir os seus gastos mensais em gastos fixos e variáveis, né? Alguém sabe diferenciar um pouco o que são os gastos fixos e variáveis ou não? Os gastos fixos são aquelas contas padrões que todos nós temos. Água, energia, luz. Luz e energia é meio redundante, né? Aluguel, às vezes as contas fixas todo mês que a gente tem responsabilidade de pagar. E os variáveis são aquelas coisas que são a mais, né? Que vão entrando, às vezes por necessidade, às vezes por falta de responsabilidade da pessoa. Exato, né? Então, os gastos fixos é isso que você falou, né? Então, é tudo aquilo que você sabe que no final do mês você vai ter que pagar, né? O gasto fixo ele pode entrar desde um aluguel, água, energia elétrica, né? Alimentação mais básica. E aí, você vai colocando aqui, por exemplo, a gente pode até escrevendo aqui luz, água, gás, energia, aluguel, né? Então, tudo isso são exemplos de gastos fixos, né? Imagina aqui, então, fazer uma conta simples aqui. Imagina que a gente está gastando, eu vou extrapolar um pouco os valores, eu sei que não é isso, tá? Até porque senão ia ser um absurdo, mas enfim. Tirando o aluguel, né? Eu vou fazer com que ele dê mais ou menos, no somatório geral, mais ou menos uns R$1.000. Vou até colocar mais fácil, porque tem os variáveis também, né?
Então, o que acontece? Vamos pegar um exemplo bem simples e os gastos variáveis vão preencher também, como você falou, né? São aquelas coisas mais corriqueiras que não necessariamente você precisa, né, pagar todo mês, mas pode ser uma balada, pode ser um restaurante, um cinema, pode ser, se você não tem alguma reserva de emergência, né, que eu falei um pouco no vídeo anterior, pode ser alguma emergência de curto prazo, mas enfim, né? Emergência rápida Essas e... coisas aí, tem? Desculpa? Netflix. Tipo, Netflix, Amazon. O Netflix, ele pode entrar assim num gasto fixo, por quê? Porque todo mês você tem que pagar, né? Então, Não, mas não necessariamente, né? como assim? Você pode assinar mensalmente o Netflix? Tipo, por Tipo, eu mês? posso assinar esse mês, mas o mês que vem eu cancelar. Ah, Então, sim, com certeza. Então, o que acontece? Aí vai acontecer o seguinte, né? Você coloca um gasto fixo enquanto você estiver usando. Depois que você cancelar, você simplesmente apaga, né? Se tira daqui. Porque o que, na verdade, é o conceito do gasto fixo? É aquilo que vai vir todo mês. Por exemplo, aqui entraria celular também. Celular você tem que pagar ali basicamente todo mês, seja ele pré-pago ou pós. Se for um pré-pago, você vai ter algum dinheiro ali reservado só para aquilo ali no mês, né? Então, o Netflix ele entra mais aqui. Tudo que você tem que pensar assim, né? Tudo que for uma despesa que ela vem todo mês, eventualmente, você coloca como um gasto fixo, tá? Nesse primeiro momento, pode dividir dessa forma, que é mais simples de entender. E tudo que for, vamos falar assim, um pouco mais que você não necessariamente necessita para viver, você coloca como gasto variável, entendeu? Então, é mais ou menos dessa forma. Ou alguma coisa que você pode eventualmente diminuir, né? Tudo bem, você pode diminuir o consumo de água, luz, mas vai ter um limite ali. Vai chegar uma hora que você não consegue mais. Agora, por exemplo, sei lá, você vai no cabeleireiro, por exemplo. Você pode, sei lá, 2 vezes por mês, mas você pode também, às vezes, no momento um pouco mais desafiador de custo financeiro, às vezes ir 1 vez por mês ou até depois de mais de um mês, né? Então você consegue abaixar um pouco mais, ou até fazer em casa, dependendo, né? Você pode pegar tutorial no YouTube ali, enfim, vai diminuir bastante. Então, imagina que aqui a gente tem também, né? A gente vai ter esses gastos também, imagina 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui. E numa emergência aqui não é ideal variável, tá? Eu vou até tirar, na verdade, mas ele pode ser usado sim. Por que não é o ideal deixar aqui? Porque subentende-se que uma emergência, ela acontece de maneira inesperada, né? Se você está tendo uma emergência todo mês, quer dizer que, na verdade, aquilo ali não é uma coisa tão inesperada. Então, você tem que colocar talvez em outra conta. Mas vamos fazer aqui para ficar mais ou menos um total de 1.000, só para a gente ficar com conta redonda que vai ficar mais fácil, tá? Eu vou extrapolar bastante aqui só por causa disso. No geral, você viu lá, você mapeou todos os seus gastos variáveis, tá? Mais uma vez, o que é gasto variável? Tudo que não for gasto fixo, tá? Então, tudo que vai vir uma conta todo mês, você coloca aqui, você coloca o valor aqui, vai ter o total. Depois você soma esses dois valores, né? Que nesse caso vai dar 1.000, né? Você soma 500 com 500, então vai dar 1.000 no caso. Basicamente, deixa eu até abrir aqui só para admitir alguém, mas enfim. Você vai ficar com 1.000 de gasto na média, tá? Imagina que você ganha, sei lá, R$ 1.500 ao seu salário, tá? Então aí você tem um salário de... Você tem um salário de R$ 1.500, tá? E aí e as suas despesas ali mensais estão girando em torno de R$ 1.000, o que acontece é que no final tá sobrando R$ 500 todos os meses, né? Então, como eu falei, de uma maneira um pouco mais simples, vocês podem considerar isso aqui como o poder de poupança de vocês, ou seja, o quanto vocês conseguem poupar ou guardar por mês, tá? Então, isso aqui é super importante porque, primeiro, a partir do momento em que você faz o orçamento, você vai perceber que tem muita coisa aqui, principalmente,
que é um gasto supérfluo, que a gente fala, né? Ou seja, é um gasto que não necessariamente você precisa gastar tanto. Isso significa que você pode otimizar um pouco os seus custos, né? Então, se você diminui um pouco esses gastos aqui, no final das contas te sobra mais para você poupar. E aí a gente entra naquele conceito anterior que eu falei no primeiro vídeo de reserva de emergência, né? O ideal é pegar ali pelo menos de 3 a 12 meses, né? No máximo. Tudo bem, né? Depende do contexto, mas normalmente de 3 a 12 meses das suas despesas ou da sua renda, que é o seu salário, né? Para você simplesmente conseguir ter alguma coisa ali numa emergência. Porque, como eu falei, a emergência idealmente não deveria entrar aqui, mas eventualmente ela pode, vez ou outra, entrar dependendo, tá? Então, o que acontece? Você está juntando R$500. Se você quer, por exemplo, ficar coberto por 6 meses, o que vai acontecer? Eu queria uma reserva de emergência de 6 meses. Então, você tem que multiplicar esses 1.000 ou esses 1.500, vamos fazer por 1.000 que está mais fácil aqui, né? Você multiplica um pelo outro e aí você vai chegar no quanto você precisa de reserva de emergência, nesse caso R$6.000. Se está te sobrando R$500 por mês, você deveria colocar numa aplicação extremamente segura, né? Alguma coisa que você consiga tirar rápido, que pode ser algum CDB de 100% do CDI, pode ser uma poupança, né? Pode ser várias coisas. A poupança não é um investimento tão indicado, mas ela serve para essa função aqui. Então, o que acontece? R$500 você coloca sempre nesse tipo de investimento, né? Até que você junte R$6.000. Aí, a partir disso, você já está meio que coberto por 6 meses de despesas, né? Então, imagine que acontece alguma coisa com a sua renda e você perca ela virou zero. Só que as suas despesas mensais continuam vindo. Então, você vai ter esses 6.000 que você vai poder tirar todo final de mês para pagar as despesas durante 6 meses, né? Vai depender de cada um, obviamente. Tem pessoas que são mais conservadoras, tem pessoas que já sabem, já estão num momento um pouco melhor, né? Passou num concurso ali, tem uma certa estabilidade de carreira, e aí você não precisa, às vezes, ter 12 meses, pode ter eventualmente menos, né? Então, esse é o primeiro conceito importante, né? A gente ter uma boa visão dos nossos gastos, né? E também do quanto que entra. Então, a gente podia até abrir uma outra planilha aqui, mas nem é tanto necessário, né? Basicamente assim, pega tudo que entra mensalmente, tudo que você ganha, né, de dinheiro, e depois você pega essa planilha e fala, poxa, quanto que eu estou gastando por mês? Se eventualmente você ganha R$900, por exemplo, então o seu orçamento está deficitário, né? No mês, você está sempre ficando com menos 100. Isso significa que você está tendo dívida de alguma forma. Ou você está fazendo dívida, sei lá, no cheque especial, isso significa que você está aumentando muito o seu custo de dívida, porque os juros é muito alto, né? Bom, nessa parte ficou alguma dúvida aqui de orçamento, como montar? Eu tô com uma pequena dúvida. Você mencionou que a poupança não é um bom investimento para se guardar dinheiro, né? Montar a sua reserva de emergência. Eu gostaria de saber se o Tesouro Direto seria uma melhor alternativa. Se não, qual seria uma boa alternativa para começar a montar essa reserva? Sim, o Tesouro Direto mais o Selic, né? É que o que acontece? A poupança, nesse caso, até pode ser uma alternativa. Mas, normalmente, se você tem uma alternativa mais segura e que te rentabilize um pouco mais, né? Não vai ser aquela coisa tão mais alta que a poupança, mas vai te rentabilizar mais, mesmo você descontando o IR, né? Poupança é isenta, mas o Tesouro não. Então, o Tesouro Selic seria uma boa opção. Qual que é a única questão aí, né? Ano passado, depois de 20 anos, a gente teve no mês de setembro um Tesouro Selic que fechou com cota negativa, né? Então, imagina alguém que entrou alguns dias antes disso e, eventualmente, precisou retirar esse dinheiro alguns dias depois, né? Ele pode, sim, ter tirado menos, né? Só que não é uma coisa corriqueira, não é comum.
o Tesouro Selic ainda é uma ótima opção para reserva de emergência, mas às vezes assim, a gente sabe que tem algumas fintechs, por exemplo, né, que fazem ali que rodam 100% do CDI, né, só de você ter uma conta nela, né? 100% do CDI é bruto, mas mesmo assim é um pouquinho a mais que a poupança e você consegue tirar de maneira rápida, né? Uma que eu ouvi falar é o Nubank, por exemplo, né? Não estou falando que também devam entrar nele, até porque eu não posso dar nenhum call aqui, mas esse tipo de produto ele é seguro normalmente porque tem uma proteção chamada FGC, né? Então, até R$ 250 mil por CPF e instituição financeira, você está coberto por essa entidade caso o banco quebre, né? Então, esses produtos são os produtos considerados super conservadores, mas, por definição, teoria, o mais conservador, o mais seguro que a gente tem é o Tesouro Selic, tá? Cuidado para não colocar no Tesouro IPCA ou no Tesouro pré-fixado, porque esses não são para reserva de emergência, porque eles variam todos os dias. Então, eventualmente, você coloca num dia, no outro dia você pode estar com menos. No Tesouro Selic, como eu falei, é muito raro acontecer, né? Aconteceu depois de 20 anos no ano passado, mas ano passado foi um ano bem diferente. Mas o Tesouro Selic é uma opção, a poupança também pode ser uma opção, tá? Não é descartável nesse caso, não é tão descartável. Eu imagino que a poupança não seja tão recomendada pela baixa rentabilidade que ela tem, né? Por exemplo, no ano de 2020, ela rendeu em torno de 1,92%, enquanto a inflação cresceu 4,52%. Então, ela rendeu menos da metade da inflação. Exatamente, uma das questões da reserva de emergência, com taxa de juros tão baixa como a gente está hoje, está em 2,75, significa que nem tesouro e nem poupança são investimentos, é mais para você ter uma segurança, né? Ou seja, você tem que tirar o dinheiro muito rápido quando vier uma emergência, né? Poxa, perdi o trabalho, né? Tenho que pagar minha conta aqui, onde eu vou pôr? Você não pode colocar aí eu ouvi também, alguém me falou que teve influenciador digital que falou que usava fundo imobiliário como reserva de emergência. Esquece isso, isso não existe, é super arriscado. Fundo imobiliário está enquadrado como renda variável, né? Ou seja, a pessoa que tentou fazer reserva de emergência com fundo imobiliário no ano passado, por exemplo, em vários momentos ali ela teve que tirar menos do que ela colocou. Então, o conceito aqui não é você ganhar dinheiro, e eventualmente você vai perder poder de consumo, sim, mas a questão aqui é muito mais, como eu falei, veio uma emergência, você tem que tirar o dinheiro muito rápido, de preferência em no máximo 7 dias, que é a liquidez diária, e além disso você deveria tirar mais do que você colocou, né? Porque pelo menos rentabilizou um pouco. A poupança, ela rende 70% da Selic, enquanto a Selic está abaixo de 8,5% ao ano, né? Então isso significa que ela sempre está abaixo ali. O Tesouro Selic também, ele perdeu o ano passado da inflação, né? Porque o que acontece? A poupança, se não me engano, fechou 2020, ela deu 2,11, né? O Tesouro Selic, ele deu um pouco mais de 3, se não me engano. E a nossa inflação fechou a 4 e pouco, né? 4,25, se não me engano. Ou seja, nesses produtos a gente não está vislumbrando ganhar dinheiro, mas muito mais uma proteção aqui para se acontece uma emergência. Quando você montou essa reserva de emergência, aí sim você começa a pensar em investir. E aí o ideal é que os seus investimentos ganhassem da inflação, né? Porque senão realmente acontece isso. Na verdade, você está perdendo dinheiro ali porque os custos dos produtos que você compra, eles estão... você está pagando muito mais caro que eles e você eventualmente está perdendo nessa conta, entendeu? Você está deixando de ganhar, né? Então, basicamente, isso aqui, essas são as questões. A poupança pode ser uma opção, o Tesouro Selic ainda é uma opção. E, enfim, mais alguma outra dúvida? Não, só essa mesmo, obrigado. Não, legal. Então, tá. Se mais ninguém tem a dúvida sobre isso aqui, que é super importante, a gente pode passar para uma parte um pouco mais legal, né? Começar a fazer umas simulações. Então, aqui assusta um pouco, né, isso aqui, mas vamos fazer por partes, tá?
essa página, esse link aqui é super legal. Tá compartilhando só o Excel. Ah, tá mostrando o Excel ainda. Isso, não sei se você colocou para compartilhar apenas uma tela ou se deixou para compartilhar o computador todo. Deixa eu colocar de novo aqui. Beleza, agora vai. Então, ó, essa página aqui assusta um pouco, deixa eu dar um zoom aqui para ficar um pouco mais visível. Mas é tranquilo, tá? Vocês podem pegar esse link, eu vou mandar esse link aqui, é aberto, tá? Vocês podem colocar no Google ali. Chama Clube dos Poupadores, eles têm uma calculadora que é muito simples de utilizar. Isso aqui serve para a gente tentar ver onde a gente quer chegar na aposentadoria, né? O que eu costumo dizer aqui para vocês que são super jovens, vocês têm tudo para, se fizer um bom planejamento e se tiver disciplina de longo prazo, vocês podem eventualmente chegar onde vocês querem, né? O que eu estou querendo dizer? Vamos imaginar aquele cenário anterior, depois a gente faz alguns cenários que vocês quiserem, mas vocês podem fazer isso também sozinhos, né? Então, por exemplo, imagina assim, quanto você tem para investir hoje? Muitas vezes a pessoa ela acha que ela tem que ter muito para investir, né? Mas não necessariamente é verdade. Se você tiver o tempo, às vezes você não precisa de muito, mas uma coisa que sim é verdade, você deveria ter sempre uma renda, né? Um trabalho para que você consiga poupar. Então, vamos imaginar aquele cenário anterior que a gente usou do orçamento e vamos imaginar que você tenha, sei lá, para investir você tem 0. Hoje você não tem nada, vocês são estudantes, né, e tudo mais. Imagina que vocês têm aí na média, imagina que vocês tenham cerca de uns 20 anos, 20 e pouquinho, né, talvez menos. Então, vamos imaginar um cenário normal, né? A gente está falando ali de que normalmente as pessoas levam se aposentam com 60 anos. Se vocês têm uns 20 anos de idade por aí, significa 40 anos para frente, né? Então, eu estou preenchendo aqui. Bom, vocês não têm nada hoje para começar a investir. Vocês querem se aposentar com 60 anos, né? Daqui a 40 anos, levando em conta que vocês têm 20 anos na média, tá? E aí, vamos dizer que está sobrando aqueles R$500 do exemplo anterior e que você já tem uma reserva de emergência montada, né? Então, aquilo ali, a gente pode até... não vou nem colocar aqui, porque você pode usar a qualquer momento aquilo, mas enfim. Vamos colocar R$500 e vamos dizer que você vai investir, por exemplo, numa poupança. No ano passado, com que a poupança rendeu no ano passado? 2,11. Nesse cenário, em 40 anos, você vai ter R$374 mil, né? 374 mil reais, se a gente pega, vamos fazer com uma taxa de juros aqui bem conservadora, bem baixinha, porque taxa de juros a gente nunca sabe como que vai ser. Mas imagina que aí até os seus 100 anos de idade, né, você vai ter 60 anos, então você vai ter juntado 374 mil na poupança e você vai usar, com 60 anos você quer fazer 2 simulações, você quer saber quanto que você vai poder tirar por mês até você completar 100 anos, né? Então, vamos imaginar que a gente vai vamos colocar que a taxa de juros está remunerando 0,2% ao mês, que é uma rentabilidade bem baixa, tá? Nesse cenário, além do seu INSS, que também, né, o INSS a gente sabe que vai mudar, a gente sabe que já tem as regras de transição, né, das novas regras de previdência, que mulher é 62 anos e homem 65, mas enfim, vamos fazer com 60 para ficar mais fácil aqui. Então, nesse cenário, se você juntou 374 mil em 40 anos, não estou levando em conta a inflação nem nada também, para não deixar um pouco mais atrapalhado aqui a coisa, tá? Até porque, nesse cenário, o investimento foi péssimo, né? Em poupança, provavelmente você perde da inflação vários anos, mas enfim. Você pode tirar, até você completar 100 anos, R$1.200 por mês, além do seu INSS, né? Que ele vai servir como uma ajuda. E se você quiser tirar para sempre, você pode tirar R$780 para sempre e vai sobrar 374 mil para você deixar de herança, por exemplo. Aí você vai falar, poxa, mas 370 mil não acho que vai ser suficiente, vai ter inflação. Então, aonde você tem que mexer aqui? Normalmente, se você quer se aposentar com 40 anos, e é isso, você não tem como mexer no tempo. Mas a principal variável é essa, tá?
Mas o que eu quero dizer aqui? Se você tem uma disciplina, né, no vídeo anterior eu falei muito disso, se você tiver disciplina de você manter, no começo, com 20 anos a gente sabe que nos primeiros anos, eventualmente você vai ter zero para investir. Você não vai ter nem R$500 para investir, porque vocês estão estudando, né? Vocês estão em outro momento, talvez vocês ajudem na casa de vocês, né? Mas a gente sabe que se você tem disciplina, se você consegue continuar no trabalho, sempre evoluindo, estudando e sendo promovido, a verdade é que depois de um tempo você começa como jovem aprendiz, aí você vira estagiário, aí você vai numa faculdade, aí você se forma, aí você vira assistente, analista, né? E você vai crescendo na carreira. Significa que esse por mês que você pode investir, nada mais é do que uma média, na verdade, né? Então, por exemplo, imagina que algum de vocês vire gerente ou diretor. Se vocês tiverem aquela educação financeira de saber o orçamento, saber que tem que sobrar mais no final do mês do que vocês gastam, eventualmente vocês podem sim ter uma média maior do que essa. Né? Por quê? Porque imagina que até os seus 25 anos vocês não vão ter zero. Vocês não vão ter nada aqui. Mas aí vocês começam a ser promovidos, e aí vai dizer que começa com 500. Só que quando você chega na fase gerencial, talvez você consiga poupar mais pela educação financeira que você teve antes, né? Você já está educado financeiramente do tipo, poxa, será que eu não estou gastando muito com supérfluo? Será que eu não consigo diminuir minha despesa variável? Me manter um degrau abaixo do que eu posso viver? E aí, quando você é gerente, você está ganhando mais, diretor, você está ganhando mais, eventualmente vai sobrar cada vez mais. E essa média pode melhorar. O que eu quero dizer? Bom, uma poupança hoje, você vai ganhar isso. Vamos pegar o Tesouro Selic como está hoje, mas a gente sabe que ele não se sustenta nesses patamares. Mas, enfim, vamos ser um pouco conservador. Se coloca no Tesouro Selic em vez de uma poupança, nesse mesmo cenário, ele de 374 mil já vira 432 mil. Ainda, provavelmente, não resolve a vida. Né? A inflação, provavelmente, em 40 anos, isso aqui não vai ser... né? Da mesma forma que 1 milhão hoje não era o que era 1 milhão há 10 anos atrás, não vai ser 1 milhão daqui a 10 anos para frente. Em teoria vai ser menos, né? Por causa da inflação. Então o que acontece nesse cenário? Você pode fazer alguma coisa, poxa, vamos colocar em vez de 40 anos, aumentar mais 5 anos, vamos colocar 65 anos, porque é quando eu vou pegar o INSS, meu tempo de contribuição, etc. Aumentando só 5 anos no mesmo produto, você já viu que dá um diferencial de R$100 mil a mais aqui. E você não mudou o produto nem nada. Mas, como eu falei, aqui a gente está fazendo simulação conservadora. Eu acredito que a taxa de juros de um país como é o Brasil, ela não fica tão baixa, até porque 6% para a gente era baixo antes da pandemia. A gente só conseguiu chegar a 2% porque veio a pandemia, né? E aí a gente teve que fazer alguns estímulos lá no Banco Central, né? Fez política monetária na veia por causa da inflação também. Então, a gente teve que fazer isso. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Beleza, e depois que e se você quiser investir mesmo para ganhar desses produtos? Aí já é, na verdade, tema para uma próxima, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer? Você tem produtos, por exemplo, que você pode montar uma carteira diversificada. O que acontece? Você monta uma carteira com várias classes de ativos, dependendo do seu perfil de risco, né? Então, imagina que você monte uma carteira para que ela possa te dar 7% ao ano na média. 7% ao ano na média é uma carteira ali conservadora barra moderada. Até hoje, com taxa Selic tão baixa, é moderada, mas dá para a gente fazer de forma conservadora 7% ao ano durante esses 45 anos. Nesse caso, você chega a R$1.700.000, né? Em 45 anos, você pode tirar, até você ter 100 anos, R$5.700 na média por mês, caso a rentabilidade, sei lá, de um Tesouro Selic na época seja 0,20 ao mês, o que é super baixo. Então, pode ser que seja maior que isso, você consiga tirar mais. E aí o dinheiro zero. Ou você pode tirar para sempre 3.500 e sobra 1.700.000 de herança para alguém ainda. Então, o que eu quero mostrar com isso? Poxa, hoje, numa carteira conservadora, não é tão difícil você fazer 7%, caso você consiga imobilizar o dinheiro por tempos mais longos, né?
que eu quero dizer com isso? A gente tem algumas opções aqui, né? Mas vamos para a opção mais tranquila. Eu vou abrir aqui para a gente aprender. A gente tem pouco tempo, mas enfim. Vamos entrar no site do Tesouro só para ver como que estavam as taxas, mais ou menos, né? Tesouro Direto. Bom, Tesouro Direto. Esse aqui é o site oficial do Tesouro, então. Como eu falei, você tem o Tesouro Selic. Esse não serve para a gente fazer investimento hoje com taxa de juros tão baixa. Agora, o Tesouro IPCA ou pré-fixado, como eu falei, sim. Olha só, por exemplo, né? Se você pega um Tesouro pré-fixado 2024, hoje está pagando 8,13 ao ano, até 2024. Depois ele vence e o dinheiro retorna para você. Se você quer ganhar da inflação, porque você tem medo do poder de consumo, né? Daquele poder, você pode pegar um Tesouro IPCA, que é a inflação, mais uma taxa real, que a gente chama. Isso é para quando a gente tem medo que a inflação vai ficar extremamente alta e a gente fala, poxa, porque às vezes, o que adianta ganhar 8,13 ao ano se a inflação está 10? Não adianta muita coisa, né? No final das contas, você está perdendo seu poder de consumo em cerca de 2%. Então, você tem essas duas opções, mas vamos fazer uma opção que é mais simples de entender, tá? Você pega aqui para vencimento em 2024, por exemplo, dá até para simular lá. Né, a 8%, 8,13%, vira 2 milhões e 500. E aí você vai falar, poxa, mas 1% a mais deu um diferencial de quase 1 milhão. Por que está acontecendo isso? Porque, como eu falei, a variável mais importante é o tempo e você ter alguma coisa para guardar mensalmente. Aqui o tempo está tão alto que talvez você... Vamos ver o que acontece se fosse zero. Opa, se fosse zero, desculpa. Se fosse zero não adianta nada. Obviamente deu zero porque aqui não tem nada. Então, foi uma falha minha. Mas imagina que fosse menos. Vamos fazer que foi 200. R$200 por mês na média já daria 1 milhão. Agora, se você consegue juntar durante 45 anos, na média por mês 500, dá aquele valor que eu falei, 2 milhões e 500. Então, esse que é o jogo, na verdade. É muito mais um jogo de disciplina e consistência durante prazos longos, né? Para você chegar num objetivo. Obviamente que a gente nunca sabe como que vai estar a taxa de juros no Brasil, mas a gente acredita que sempre ela vai estar um pouco ali mais alta, né? Então, mas a verdade é uma só. Se a gente tiver taxa de juros altas, eventualmente quando vencer, ou se você comprando todo mês esses títulos eles vão começar a remunerar mais, né? Eles vão dar um retorno maior, muito maior do que 6. Hoje, a gente está ganhando 8,13 para 2024, porém, a gente está com uma taxa de juros de 2,75. Se a taxa de juros sobe para 6, é muito provável que esses títulos médios, né, nesse caso é um título mais curto-médio, ele vai dar uma remuneração melhor. Senão a pessoa vai começar a pensar, poxa, por que eu vou investir esse risco de oscilação se eu posso colocar no Tesouro Selic, tirar a hora que eu quiser, por exemplo, e ganhar 6, por exemplo. Né? Então, bom, isso aqui é um exemplo do que dá para fazer. Está sobrando pouquíssimo tempo, mas enfim, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma questão? Quer tentar fazer uma simulação rápida aqui? Não uma simulação, mas eu gostaria de comparar uma informação interessante aqui. Se a pessoa somente juntasse esse dinheiro durante os 45 anos, em vez de investir, primeiro que seria uma péssima ideia, porque a inflação vai continuar subindo e o poder de compra dela vai cair, mas só para comparar mesmo, caso a pessoa fizesse isso, ela teria juntado um total de 540 mil reais, só juntando dinheiro sem fazer investimento nenhum. E a partir do momento que ela começa a investir com uma rentabilidade de 8% ao ano, ela teria esse total de 2 milhões e 500 mil, o que é interessante para ver como os juros compostos faz uma certa diferença ao longo do tempo. Cara, uma certa não, faz toda a diferença. Cara. O juro composto, ele trabalha muito bem ao longo do tempo, né? Então, por isso que muita gente desiste nos primeiros anos, porque, um exemplo, vamos fazer essa conta com 5 anos. O cara vai chegar e falar, poxa, estou investindo R$500 por mês ali. Significa, por mês durante 5 anos. Significa que ao ano eu estou ganhando 6 mil reais, né? Ao ano, mais ou menos, eu estou juntando aqui 500, estou dando 5 mil, é isso mesmo. Estou ganhando 6 mil reais por ano. 6 mil vezes 5 é 35 mil reais, né? A pessoa fala, poxa, se eu só juntasse o dinheiro e não investisse, eu teria 35 mil reais. Eu investi durante 5 anos 500 reais,
a 8% e 13%, eu ganhei R$36 mil. Ou seja, eu só ganhei 1.500 a mais, né? A pessoa fica assim, vai falar, poxa, então para que compensa eu investir? Mas porque o tempo está muito curto, né? Por mais que comece longo prazo nos 5 anos, o tempo está curto. E aí essa conta que você fez, né? Você deve ter feito essa conta aí, se eu só juntasse esses 500 no zero, eu ganharia ali, você fez uma multiplicação de R$500 vezes o total de meses que dariam 45 anos. Um excelente... Opa, desculpa, pode continuar? Não, mas só terminar. Então, o que acontece? A diferença é o tempo, né? A pessoa normalmente desiste antes porque ela fala, poxa, não está rendendo nada. Mas está rendendo muito. 8% em termos percentuais é bastante coisa numa taxa de juros a 2,75, tá? A gente está falando que na poupança, por exemplo, se fechasse com o ano passado, você teria juntado uns 31 mil, né? Então, são coisas assim que muita gente desiste aqui, né? Fala, poxa, 5 anos, né? Pô, deu nada, né? Investir ou não investir, mas o diferencial real, como eu mostrei, é o tempo, né? Ela é a principal variável. Por isso que o jovem, se ele começa a se disciplinar antes, a poupar antes, ele tem uma chance muito boa, porque ele tem a idade a seu favor, né? E é por isso que pessoas ali, quando já estão chegando, já tem mais de 40, 50 anos, eles já têm que começar a fazer até o oposto. O jovem tem uma outra coisa também. Por ser jovem, vocês podem arriscar mais no começo. Ou seja, vocês podem pegar investimentos que podem dar, na média, mais do que 8, 10. Vocês podem arriscar mais. Por quê? Vocês têm tempo de se errar, o tempo pode corrigir isso, você pode se levantar de novo. Já uma pessoa que está chegando aos 50 ali, ela não tem mais muito essa opção de escolha muitas vezes. Ela já está chegando muitas vezes lá na fase de começar a pensar em se aposentar do trabalho daqui a um tempo. Ela já tem, por exemplo, outros fatores que é um pouco de medo, né, na questão de ser mandado embora ou não. Mas, enfim, bom, o tempo estourou com vocês, né, mas vocês querem fazer alguma última pergunta, alguma última coisa? Só uma última observação, completando aquela linha de raciocínio que eu estava falando. Um bom exemplo de como o tempo faz diferença é o próprio Warren Buffett, né, que é o maior investidor de todos os tempos, que fez a maior parte da fortuna dele nos últimos 20 anos, sendo que ele tem quase 90. E ações, né? Só que ele sempre investiu em ações a vida inteira, né? Ele é um cara fora da curva realmente, né? Warren Buffett. O que acontece, né? Ele sempre, não sei se você leu o livro dele, A Bola de Neve, lá, que é uma biografia não autorizada, mas que depois ele leu, gostou e tudo mais. Mas ele conta a história dele, né? A história desde criança, que ele ia para os campos de golfe para ficar catando bolinha para vender balde para os golfistas. Aí ele fez um pouco de tudo, né? E aí ele começou a comprar várias ações, né? Desde jovem, e sempre foi comprando, lendo, gostava de ler relatório. Não é uma indicação de comprar ação, tá? Até porque a gente sabe que é um mercado de renda variável, é um mercado bem arrojado, agressivo, e você eventualmente, se não souber o que está fazendo, você pode perder bastante. Dependendo de como você monta sua carteira, você pode até perder tudo se você entra naquelas empresinhas consideradas micos, né? Que valem centavinhos ali e nunca andam para frente. Uma empresa ela pode virar zero, né? Ela pode quebrar. Então tem que ter cuidado com isso, mas assim, é uma forma de pensar, né? Não colocar tudo em ação, mas ir estudando. Mas como eu falei, tem que ter as etapas, né? Começa trabalhando o orçamento para você se disciplinar nos seus gastos antes para virar um hábito. Depois você vê quanto que você precisa de reserva de emergência, para que numa emergência você não precise tirar do seu investimento. Porque se você tira do investimento é pior, às vezes você perdeu toda a remuneração que você estava juntando. Então faz uma estratégia. Nossa, aqui, desculpa minha cachorrinha. Mas enfim, mas é isso aí que você falou. O Warren Buffett é um exemplo clássico ali de pessoa que juntou a vida inteira, né? Tudo bem, a fortuna dele virou exponencial nos últimos 20 anos, 30, porém, a gente sabe que foi a vida inteira juntando dinheiro, né? E ele até hoje, por exemplo, ele usa um Cadillac ali de, sei lá, de 15 anos, ele dirige, ele adora comer no McDonald's, beber uma Coca-Cola, ou seja, ele vive muitos degraus abaixo do próprio padrão de vida. E essa que é a dificuldade da gente, né? Normalmente a gente começa a aumentar o salário
a gente quer aumentar um degrau. A gente fala, poxa, agora que estou ganhando mais, eu vou me dar o luxo de aumentar tanto. E aí o salário, no final do mês, ele vira zero de novo, porque tudo que você ganha, você gasta. Aí você recebe um novo aumento. Opa, agora dá para eu... Pô, eu não ia no restaurante muito, agora eu consigo ir uma vez por semana, né? E aí você entra no que eles chamam de corrida dos ratos, né? Você fica a vida inteira lá ganhando uma promoção, aumenta o custo de vida e não acumula nada. Ganha uma promoção, aumenta o custo de vida, não acumula nada. Até que você envelhece, chega no final da vida e você não está com eventualmente nada, né? Alguém estava levantando a mão? Acho que dá tempo de fazer uma última. Isso, sou eu. Meu nome é Pedro e eu sou administrador Jovem Aprendiz Administrador da Prevent Senior. Legal. E eu gostaria de fazer uma pergunta. O que o senhor acha sobre essa onda de traders, day traders, swing trade que cresceu desde quando começou aí a pandemia? É uma pergunta um pouco mais complexa, né? O day trade é assim, né? Você tem que imaginar o seguinte, qual que é a chance de uma pessoa virar um jogador profissional de Série A ou até de Série B? Quantas pessoas você conhece que conseguiram fazer isso, né? É difícil, né? Assim, a gente sabe que tem um percentual bem pequeno que ganha, a gente não... O que eu acho é assim, você tem que estudar muito antes de entrar em qualquer tipo de coisa. Porém, às vezes, você tem que ter o Ray Dalio, não sei se eu ouvi falar, é um dos maiores investidores também do mundo, né, gestor de fundo. O que ele fala é que, na verdade, um dos segredos do sucesso para ele foi que ele aprendeu a ser ultra realista. Né? O que é ser ultra realista? Qual que é o meu contexto, aonde eu estou e se é viável, né? Então, por exemplo, ele falou o seguinte, eu queria ser jogador de tênis. E aí eu treinava muito, até que chegou um momento que eu percebi que, poxa, eu não ia conseguir mesmo treinando muito, eu não tinha, às vezes, o talento para jogar como um profissional, mesmo gostando muito. Então, ele percebeu isso, né? Então, a gente também, quando a gente faz qualquer coisa, mesmo day trade, né? O que eu falo é o seguinte, eu acho super agressivo, super perigoso, eu particularmente não faço. Eu não gosto muito de fazer também. Quando o cliente me pergunta, às vezes eu falo para ele o seguinte, pega um dinheiro que você pode perder, que não vai fazer diferença na sua vida, e vê se você consegue transformar esse dinheiro no montante adequado, para que você nunca mais precise colocar nada e só fazer daquele dinheiro inicial o que você precisa. Cara, e coloca um tempo, né? Coloca um prazo também. Se você gosta, coloca um prazo para estudar e ver se dá certo. Coloca um prazo e coloca um limite máximo de perda. Que é do tipo assim, se eu perder mais do que isso num ano, vai atrapalhar muito a minha vida. Agora, se eu perder isso num ano, tudo bem, foi o custo do estudo. Beleza, quer fazer, faz. Eu não conheço, acho que eu não conheço ninguém, na verdade, que faça isso com consistência. Os poucos day traders que eu conheço, o que eles fazem, na verdade, eles têm um trabalho, né? E eles usam o day trade como ali um dinheirinho a mais que vai entrar no mês, mas ele não usa aquele dinheiro como vai mudar a vida dele. Até porque, para você fazer isso, você tem que colocar muito dinheiro. Se coloca muito, você pode perder tudo, ou até mais, dependendo do nível de alavancagem, né? Que é você gastar mais do que você tem. Então, essa é a minha opinião, né? Uma opinião assim, poxa, você quer tentar, realmente quer tentar? Coloca um prazo limite, porque se chegando naquele prazo você não atingir os objetivos que você queria, aí você tem que ser ultra realista. Poxa, será que dá? Será que é para mim? Será que eu sou aquele 0, não sei quantos por cento que poderia ser um jogador de Série A no day trade? Né? Com o que eu estou competindo? Poxa, você está competindo com os operadores dos bancos do mundo inteiro, os corretores do mundo inteiro. Em teoria, esses são os caras que são da Série A, entendeu? Você tem o seu computador na sua casa, com uma internet que não é tão boa, com informações ali, tendo o seu trabalho, será que você tem uma chance muito boa? É algo a se analisar, né? Então, acho que essa que é a visão, a minha visão, né? Bom, Evelyn, eu vou ter que encerrar aqui que eu tenho outros compromissos, mas eu vou fazer o seguinte, deixa eu até parar de compartilhar. Quero agradecer a todos, quero agradecer o Campo Pinheiros mais uma vez pelo espaço. Como eu falei, pessoal, esses vídeos vão ficar gravados, sigam ali o link que eu mandei.
Nesse canal meu é gratuito, né? Eu faço lives com gestores de fundos. Eventualmente, eu postei também aquela aula inicial, que é importante vocês assistirem antes dessa. E acho que é isso. Evelyn, acho que eu não estou te ouvindo. Oi, Albert. Aqui logo agora o filho começou a chorar. Eu quero agradecer aqui, em nome do Campo Pinheiros, em nome dos nossos coordenadores, né? O Marco Machado, a Tatiane Teixeira, por você ter aberto essa oportunidade, né? De vir aqui apresentar para a gente essa proposta e dar essa simulação aqui para os nossos jovens, né? Eu gostei bastante, acredito que eles também tenham gostado bastante, muito proveitosa todas as orientações, as dicas que você trouxe para a gente. Então, deixa aí os nossos agradecimentos. Imagina, o espaço ficou curtinho, mas aí haverão outras. Eventualmente, quando a pandemia voltar, total disposição de ir no camp ali, continuar a fazer presenciais. Mas é isso, pessoal. Então, obrigadão a todos, boa semana, cuidem-se, né? Muita saúde a todos. E é isso. Abraços, então. Tchau. Tchau, muito obrigada, viu? Imagina.